Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aí mais uma vez no nosso culto presencial, graças a Deus. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, mais uma vez estarmos reunidos aqui. E queremos louvar o Senhor também porque Ele sempre se faz presente, apesar de todas as dificuldades, em todas as barreiras, muitas vezes que nós enfrentamos, o Senhor sempre está presente. Como foi dito aqui, né? Ele é onipresente, Ele está aqui e Ele se faz presente com certeza. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho em um texto bíblico, mas antes de mais nada, essa semana aconteceram várias coisas, né? E talvez, conforme a gente estiver falando aqui, vocês vão estar lembrando do que aconteceu essa semana, mas eu me lembrei desse ditado, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito isso, né? É melhor remediar? Não, é melhor prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Quase que eu troco o próprio ditado aqui, né? Então, é melhor prevenir do que remediar, né? O que isso significa dizer? Sempre é melhor você se precaver, né? Antes de que aconteça alguma coisa, é melhor a gente se preparar para aquilo que possa de ruim acontecer. Então, creio que praticamente todos vocês já devem ter ouvido esse provérbio, né? Prevenir é melhor que remediar. E qual a importância de estarmos sempre atentos, tá? E pensando nisso um pouco essa semana, eu estava lembrando de algo que aconteceu há alguns meses, exatamente há um ano atrás. Não sei se vocês... Não, isso é antes disso, mas tudo bem. Muitas vezes não são explícitas uma catástrofe, por exemplo, tá? Uma coisa que acontece sem nós esperarmos. E pode tocar para frente, porque... Não sei se vocês lembram, em agosto do ano passado, ocorreu essa explosão, né, lá no porto de Beirute, né, e pegou todos de surpresa, no sentido assim de que saiu nas manchetes, saiu na televisão, essa grande explosão, matou centenas de pessoas, e até hoje ainda a região lá não se recuperou, o país está com alguns problemas, porque esse porto era um porto muito importante do país, e por causa de produtos que não estavam adequadamente estocados, houve essa explosão, e foi uma explosão tão quase que cinematográfica, né, que espanta. Se vocês olharem os vídeos que tem na internet, é uma coisa assim surpreendente. Praticamente destruiu toda a região ali, os quarteirões que estavam perto. Existe muitas pessoas que ficaram feridas, e houve uma destruição do porto e de vários prédios, vários lugares que estavam ali perto, né? Mas aí depois começou-se a pesquisar por que aquilo ocorreu, e aquilo não ocorreu do nada, né? E como eu disse, se chegou à conclusão de que era por causa de alguns produtos que estavam estocados no porto, que não deveriam estar daquela forma, e aquilo virou, né, uma bomba que, por uma situação, uma circunstância, acabou explodindo e levando assim toda aquela catástrofe a várias famílias, não só das pessoas que trabalhavam no porto, mas também pessoas que moravam ali perto mesmo. Foi uma tragédia que podemos dizer que fecha um ano agora no mês de agosto. E praticamente também podemos dizer que era uma catástrofe pré-anunciada, né? Algumas autoridades, inclusive, estavam sendo responsabilizadas sobre isso, outros querendo fugir dessa situação, mas basicamente se tinha a certeza de que alguma coisa iria acontecer se não fosse tomada uma providência. Parece que o Líbano é meio Brasil, assim, em certo sentido, né? Também a gente sempre espera o quê? Que aconteça uma catástrofe para daí começar a pensar no que poderia ter sido feito, tá? Então, muitas vezes, como eu disse, não são explícitas. A presença de sinais, elas aparecem de um modo ou de outro. Pegando menos catastrófico aqui para vocês, né? Você já viu que às vezes acontece de ter uma rachadura, né, numa casa ou num apartamento, ou seja, onde for, e as pessoas não darem bola para isso, né? E aquela rachadura vai aumentando. Daquela coisa pequenininha que estava na parede, daqui a pouco ela já está passando por toda a parede, está pegando o chão, e as pessoas não dão muita atenção para isso. Só que isso, o que são? São sinais
de algo que vai acontecer. Não adianta a gente fechar os olhos, ou, né, colocar ali o tapete em cima daquela rachadura, ou colocar um quadro, que isso não vai fazer diferença na situação que está se preparando ali. Então, existem sinais que muitas vezes são claros, e as catástrofes, de uma forma geral, elas não ocorrem de uma hora para outra, simplesmente está andando ali e de repente acontece a catástrofe. Vem coisas que vão acontecendo, vem acontecendo e vão praticamente dando indícios do que irá ocorrer. Podemos lembrar a história da barragem, né, de Mariana e tantas outras catástrofes que ocorreram, e nós sabemos que aquilo já estava sendo anunciada, né, pelos técnicos ou pelas pessoas que estavam ali para fiscalizar aquela situação. Ou seja, sempre antes de ocorrer alguma coisa grande, você tem sinais. Tá? E as coisas vão piorando e não melhorando. Como, por exemplo, essa questão aí de rachadura, né? Você já viu uma rachadura que se conserta sozinha na parede ou na casa? Não, isso não vai acontecer. Na prática, o que acontece é essa rachadura, ou ela pode acontecer por alguma questão simples ali, né, do material que foi usado na parede e tal, mas a tendência da rachadura ia aumentando. Isso é a mesma coisa em barragens e outros lugares. E alguém certa vez disse que para você, né, destruir uma barragem precisa apenas de uma fissura. Uma fissura é o suficiente para iniciar o processo de destruição de toda uma barragem. Semana passada eu estava falando aqui com o Sidney exatamente sobre essa questão de prevenção, né? Como é importante a gente estar prevenido de determinadas situações, principalmente em trabalho, né? Não sei se vocês viram na internet, passou aí uma cena de um rapaz que está lá na oficina, ele vai soldar a parte de baixo do carro, né? E o carro está não sei como é que chama aquilo lá, no elevador ali, né? A parte de cima, e ele está aqui de baixo soldando tal, só que ele não está vendo que uma das fagulhas entrou para dentro ali do carro e começa a pegar fogo no carro lá em cima. Ele não está vendo o que está acontecendo porque ele está aqui de baixo, né? E aí começa a pegar fogo, e quando eles veem que está tudo sendo destruído, eles vão baixando ali daquele elevador, e um já vem com uma coisa ali para apagar o fogo e tal, mas já era tarde, né? O carro já estava pegando fogo. E aí o Cid estava até comentando, né, numa situação dessas, você sempre precisa ter alguém, vamos assim dizer, olhando de fora, né, para ver se não está pegando, se acontecer alguma coisa ali, para ter uma ação imediata, porque quem está ali embaixo não está vendo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações como essa? A gente não está vendo, ou existe toda uma situação ali preparada para um problema, né? A gente não está se apercebendo, mas aquilo está acontecendo independente daquilo que eu estou vendo ou não. Não é assim? Quantas coisas na nossa vida pode acontecer um acidente que seja, né, de uma hora para outra. Quem tem criança ou quem já teve criança pequena sabe qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa com criança, né? Criança, você desviou um pouco do olhar, daqui a pouco ela está fazendo alguma coisa que potencialmente pode ser perigosa. Por que nós estamos falando isso, né? Essa semana passada, vocês viram o que aconteceu lá no Afeganistão, né? E vocês viram essas imagens, aquela ficou clássica do avião subindo, as pessoas penduradas lá de fora e o avião decolando, as pessoas caindo, indo para a morte, etc., né? E que é uma tragédia, é uma coisa horrorosa tudo que aconteceu, mas pouco depois de tudo isso, desse momento trágico, alguns analistas, eles começaram a olhar a situação e trazer o outro lado dessa história, né? E eles disseram o seguinte: olha, os indícios do que aconteceu ali no Afeganistão, eles estavam vindo já de algum tempo, né? Para quem não sabe, quem não acompanhou, talvez as notícias um pouco mais aprofundadamente, né, o presidente Biden dos Estados Unidos, ele anunciou, dizendo que as tropas dos Estados Unidos iriam sair lá do Afeganistão já há algum tempo. E aí, numa das entrevistas que ele deu há um mês e pouco atrás, quase 2 meses atrás, perguntaram para ele: mas isso não vai trazer uma tragédia para o povo? Ele disse: não, vai estar tudo bem, né? A polícia lá vai controlar, tem o exército, eles estão bem armados e tudo mais.
E os próprios repórteres já estavam dizendo assim, não, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, era uma tragédia já pré-anunciada de alguma forma. Quando o Talibã, uma semana antes, né, agora já faz aí praticamente 3 semanas, quando o Talibã percebeu que não haveria mais nenhum tipo de resistência, o que eles fizeram? Eles foram para o ataque, eles começaram a avançar. E é interessante, uma pessoa lá falou, né, um analista internacional, um repórter de guerra, disse, vocês notaram que não houve nenhuma resistência da população, eles foram entrando no país, e tudo, daqui a pouco, em questão de uma semana, o país todo estava tomado. E aí esse repórter ele falou, olha, de novo, todo mundo já estava imaginando, praticamente sabendo que isso iria acontecer. E muitas pessoas saíram do país, fugiram do país, ou de bicicleta, ou a pé, ou num carro, ou num jegue, sabe? De alguma forma, as pessoas saíram, começaram a fugir, porque sabiam que aquilo iria dar problema. Muitos não puderam sair, por N razões, mas é interessante nessa foto você perceber 2 coisas, né, nessas fotos aqui. É interessante você perceber 2 fatos interessantes. Primeiro, as pessoas deixando para a última hora para fugir. Elas não estavam levando em consideração todos os sinais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que alguém falou, né, eu não cheguei a ver direito, mas vocês viram a proporção de homens e mulheres tentando fugir? Acho que uns 95% homens, quase nenhuma criança, poucas crianças e poucas mulheres. Aí o pessoal se perguntou, mas os caras, ninguém tinha família, esposa, nada, eles deixaram tudo para trás, né? Então, assim, no momento do desespero, eu sei que as pessoas, geralmente, elas tendem a buscar um refúgio em algum lugar. Mas a pergunta que se faz é, isso não foi preparado para a cabeça delas, elas não estavam esperando, na expectativa, talvez, de que algo ruim iria acontecer, ou isso é aquilo que nós, seres humanos, sempre temos a tendência de pensar que coisas boas irão acontecer de coisas ruins? Não sei se vocês já perceberam que, às vezes, nós somos assim. E aí, falando um pouquinho mais para frente, né, Mateus 24 e 25 é justamente o momento em que Jesus ele chega para os seus discípulos e diz, olha, eu quero contar uma história para vocês, uma história do que irá acontecer. Eu vou contar algo que, com certeza, acontecerá. E, independente do que você pensar, de que não pensar, de que você imaginar, de que você colocar na sua cabeça, isso vai acontecer. E é interessante que Jesus, ao longo do discurso do capítulo 24 e 25, de uma forma geral, ele está dizendo o que ocorrerá antes da volta de Jesus. E olha só, eu peguei apenas 2 trechos, né, porque são capítulos longos, capítulo 24 e capítulo 25, e se fala muito sobre, isso aqui é o apocalipse de Jesus, isso aqui é quando Jesus está falando das últimas coisas. Mas, se você prestar atenção, Jesus ele não está tanto preocupado em dizer o que irá acontecer, ou como irá acontecer, apesar que ele fala isso, mas ele está tentando prevenir as pessoas do que irá acontecer. Não é tanto os fatos, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Não, ele está dizendo, olha, presta atenção. Por quê? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, né? Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está falando isso mais ou menos aí por volta do ano 30 da nossa era, né? O ano 30 do primeiro século. Tá? E quando você lê esse texto, ele é interessante porque Jesus está muito bem
tentando dizer para os seus discípulos e para aqueles que o seguirão: olha, coisas ruins acontecerão, e coisas ruins acontecerão nessa cidade. Eu estou dando um aviso para vocês. Quem lê, entenda. Quem tiver percepção, que entenda os sinais. Por quê? Porque aquilo que está para acontecer não vai ser mudado. Ou seja, se a casa estiver ruindo, ela vai cair. Se jogar fogo num campo seco, ele vai pegar fogo. Então, Jesus está preparando os seus discípulos para coisas, né, que estariam por acontecer. E eu quero contar um pouco para vocês, rapidamente, a história do que ocorreu no ano 70 do primeiro século, aproximadamente aí 35, 40 anos depois do que Jesus havia dito. No ano 70 do primeiro século, um pouquinho antes até, os judeus haviam começado uma guerra contra o Império Romano. Essa briga contra o Império Romano, ela era uma briga de independência. Eles estavam tentando se livrar de Roma mais uma vez, eles sempre estavam tentando se livrar de Roma. E eles estavam indo até bem, estavam conseguindo ganhar as batalhas, ganhar ali as coisas que estavam acontecendo no campo de batalha, na guerrilha, etc. Só que, com o tempo, o Império Romano começou a mandar mais soldados e mais soldados, até que, vamos assim dizer, virou a situação. Se antes os judeus estavam ganhando e ganhando bem a guerra, depois eles começaram a perder, porque tinha muito soldado romano e os romanos entraram com toda a sua força para dentro da Judéia para esmagar aquela rebelião. Aquela rebelião durou aproximadamente 5 anos, tá? Até que finalmente os romanos eles vão fechando o cerco. Tá? Durante 5 anos eles estão nesse processo. No ano 70, o general romano ele está às portas de Jerusalém e ele diz: olha, ou você se entrega, ou então aqui vai acontecer um massacre e a gente não vai poupar nada nem ninguém. Né? E aí os caras que estão lá dentro da cidade, né, os zelotes da vida, aqueles que são os rebeldes, eles dizem: não, a gente não vai se entregar, a gente vai ficar aqui, nós vamos vencer, porque Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória e tudo mais. E o general está dizendo: pode ser que Deus dê, mas do jeito que está a coisa aqui, eu tenho minhas dúvidas que alguma coisa vai resolver. Tá? Então, a consequência dessa batalha foi um cerco, que eu não me lembro exatamente quanto tempo que durou, mas durou alguns meses, até que, finalmente, Roma consegue derrubar o primeiro muro. Jerusalém tinha 3 muros, vamos assim dizer, né, 3 defesas. Eles derrubam o primeiro muro. Aí o pessoal diz: não, mesmo assim a gente vai ganhar, a gente vai conseguir, Deus está conosco e tal. E aí eles ganham, perdem batalhas ali dentro da periferia da cidade. Aí daqui a pouco os romanos derrubam o outro muro. Ou seja, a probabilidade de alguma coisa mudar nisso daqui é praticamente zero. A casa estava ruindo, a casa estava indo abaixo. Finalmente, depois de muita luta, os romanos chegam até a parte interna ali da cidade, até a região central mesmo, né, onde está o templo e onde moravam os nobres, inclusive, onde estava a maior resistência, e eles acabam com tudo, matam o que tem para matar, levam presos os que tem para serem levados presos. Mas sabe o que é interessante dessa história? O interessante dessa história é de que os cristãos, na sua grande maioria, não estavam em Jerusalém quando isso ocorreu. A igreja de Jerusalém, ela não passa por toda essa angústia e situação que estava acontecendo lá. Sabe por quê? Porque eles ouviram o que Jesus disse. Porque se vocês lerem o capítulo 24, vocês vão ver direitinho Jesus dizendo o seguinte: olha, quando vocês verem os exércitos inimigos, os romanos, virem para cercar Jerusalém, pica a mula, cai fora, vaza, vai embora, não fique aqui. E é interessante que os primeiros cristãos, quando eles viram essa situação, disseram: vamos embora, vamos fugir, vamos fazer o que aqui? Se Jesus disse que é para ir embora, a gente vai embora. Ele avisou, ele deu o presságio e acabaram fugindo. Consequência disso é que praticamente a igreja se salva, a igreja cristã de Jerusalém ali, eles se salvam, e muitos na Judéia também
eles acabam saindo da Judéia, porque quando começa essa guerra, eles entenderam que isso seria o cumprimento dessas profecias aqui de Jesus. Jesus, ele disse, faz uma parábola, né? Faz um conto aqui da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, quando você vê determinados sinais na natureza, quando você olha para o céu, quando você vê a situação geral, você tem uma ideia do que poderá, provavelmente vai acontecer. Por quê? Porque existe um ciclo. Todo ano a figueira brota antes do verão. Depois de algum tempo, todo mundo entendeu. Quando começar a brotar, vem o verão. Então, aqui, Jesus está dizendo, olha, se vocês são inteligentes para notar os sinais que estão acontecendo lá na figueira, os sinais que estão acontecendo ali no céu, então eu estou dando para vocês a carta aqui dizendo, olha, quando coisas acontecerem, vocês não fiquem ali. Pode tocar? E ainda mais para frente, ele faz uma admoestação, no 37 e 39, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, parece que Jesus ele sempre está se referindo a sinais. Ele sempre diz, olha, antes de acontecer alguma coisa, outras coisas acontecem. Antes de acontecer a coisa ruim mesmo, tem coisas que aparecem antes. E é interessante que Jesus está dando a dica. Ele está dizendo, a dica está aí, acata quem quer, entende quem quiser. Por quê? Porque é uma admoestação, é um momento. Quando nós estávamos na Rússia, aliás, primeira semana que nós chegamos na Rússia, o líder da nossa equipe lá na Rússia, ele veio até nós para conversar um pouco, para falar sobre algumas coisas, como é que a coisa acontecia, o que precisava fazer e tal. E uma coisa que chamou a atenção, que eu e a Rony, a gente guardou isso na cabeça, a gente não lembra quase nada do que ele falou, pelo menos eu não lembro muita coisa, mas isso me chamou a atenção. Ele disse, olha, deixem preparado uma mala de emergência. Aí você disse assim, ok. Ele disse, por quê? Porque se vocês precisarem sair emergencialmente em 1 hora do apartamento de vocês para sair do país, por vias clandestinas, se assim posso dizer, ou por vias não normais, vocês têm que estar preparados. Aí eu disse, muito obrigado pelas boas-vindas à Rússia. Essa foi a boa-vinda que a gente recebeu. E ele disse, é sério, porque se nós ligarmos para vocês no meio da noite e dissermos, nós estamos evacuando todo o nosso pessoal daí, vocês têm que levantar, pegar a mala e ir embora. Deixar tudo para trás. Não é o tipo de notícia que você gosta de receber quando você chega no campo missionário. Mas ele falou, isso é sério. Já tiveram que fazer isso em outros lugares e a probabilidade disso acontecer aqui na Rússia não é pequena. E eu disse, ok, chefe, sem problema. Na prática, nós tínhamos tudo tão organizado na nossa casa que a mala podia ser feita em poucos minutos, entre o cara sair para nos pegar e chegar na nossa casa, estaria tudo pronto. A gente sempre tinha isso muito, muito claro. A qualquer hora, nós podemos sair daqui. Com isso, você sabe que dormir à noite, no começo, não foi muito tranquilo também, porque qualquer hora você podia receber um telefonema dizendo, vão embora. Mas tinha que estar preparado. Aconteceu? Graças a Deus, não. Mas poderia. E se tivesse acontecido? Se tivesse acontecido e nós não estivéssemos preparados? Nós poderíamos colocar em risco, inclusive, toda a equipe, porque até colocar as coisas na mala, pegar o que a gente quer, o que não quer, coisas de valor, no sentido, a gente vai querer levar o sino da igreja dentro da mala, Não. É só a roupa. Ele disse, era a roupa só, Rony, que era para... Roupas e documentos tinham que estar numa pasta separada, num canto, para qualquer emergência.
preparados? E a minha pergunta para nós hoje é: nós estamos sempre preparados para todo e qualquer tipo de situação? Aqui nós não estamos falando de uma catástrofe que vai acontecer na sua vida, Deus queira que não. Mas quando Deus previne, quando Deus avisa, será que nós damos valor a esse tipo de prevenção? É interessante que a Bíblia ela fala que Deus previne o seu povo de coisas ruins que vão acontecer. E eu creio realmente nisso. Eu creio que Deus, Ele, antes de uma situação ruim, antes de alguma coisa má acontecer com a gente, Ele nos dá o quê? Ele nos manda uma mensagem, Ele nos dá sinais, e até mesmo Ele testifica, através do Espírito Santo, no nosso coração, de que algo pode acontecer. E aí eu quero ir um pouquinho mais profundo nisso, e perguntar: você já não teve alguma situação em que você olhou e percebeu que aquilo poderia ser ruim para você? Um pecado, uma situação, uma conversa, um momento que talvez você pudesse ser levado, a fazer algo errado ou a pecar, inclusive. Mas, se formos bem sinceros, e se temos o Espírito de Deus no nosso coração, nós vamos lembrar de uma coisa: todas as vezes antes de nós fazermos alguma coisa errada, algo aqui no nosso coração estava dizendo: cai fora, vaza, não fica aí, vai dar ruim. E na nossa teimosia, talvez, como muitas pessoas fazem, apesar das advertências, apesar dos sinais, apesar das mensagens que nós recebemos do Espírito no nosso coração, na nossa vida, a gente fica insistentemente parado ali na frente do pecado, flertando com o pecado, ou com a coisa ruim, ou com aquela conversa inconveniente. Não sei se você já esteve numa conversa inconveniente, e que muitas vezes você até gostou de estar naquela conversa, mas não gostou total, gostou da sua carne. De repente você estava falando mal de alguém, de repente você estava expondo alguém, ou alguém estava sendo exposto ali naquela conversa e você disse: não, é isso aí mesmo, não, tem que pegar mesmo, porque ele fez isso, fez aquilo e disse aquele outro. Você está colaborando com uma situação que vai prejudicar alguém que às vezes até pode ser inocente. E você sente que você até quer estar ali, mas por outro lado o Espírito está dizendo assim: vai embora, dá as costas, não é o teu lugar aqui. Não sei se isso já passou por você, mas muitas das vezes o Espírito ele está batendo em nós dizendo: não fica aí. É perigoso. Deus, Ele previne, Ele dá sinais aos seus. Mas, Léo, Deus sempre dá sinais sempre de uma coisa ruim que vai acontecer? Às vezes não, porque Deus o sabe. Mas é interessante, quando você vai para a Bíblia, e vê os personagens bíblicos, existem duas situações. Primeira situação: quando Deus não previne alguém de um problema ou de algo ruim, o que acontece? Deus, soberanamente, livra aquela pessoa do problema. Ou seja, Deus não preveniu, não disse vai dar ruim, mas quando a coisa vai ficar ruim, Ele tira e te salva e te livra daquela situação. Você não estava se apercebendo que você estava indo para o buraco, mas de repente alguma coisa aconteceu, alguém te chamou, houve um telefonema, alguém te colocou em uma outra situação, você desvia e depois você vê, olha para trás e foi um livramento de Deus. Quando Deus não previne, ou quando Ele não manda alguma coisa, Ele salva, Ele livra. Em compensação, quando Deus previne, a tendência é de que Deus não vai te salvar. Em que sentido? Quando você está ali, e está sentindo que não tem que estar ali, não tem que estar naquela conversa, não tem que estar naquele bolo, não tem que estar naquela situação, e você quer e vai e fica e tal, muitas vezes Deus diz o quê? Tá bom, depois não venha chorar. Aliás, isso é uma coisa que às vezes os pais fazem,
Fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Depois faz, aí a criança vem chorando e diz, te falei. Está chorando por quê? Eu não preveni? Deus às vezes faz esse tipo de situação, para que a gente aprenda. Porque senão, né, a gente nunca vai aprender, nunca vai amadurecer. Então, às vezes Deus não previne e Ele salva. E muitas vezes, quando Ele previne, aí Ele vai deixar sofrer a consequência, porque Ele já preveniu. Essa é a situação de um pai ou de uma mãe. Mas, acima de tudo, eu creio que a nossa resposta ao ouvir a voz do Pai, a voz de Jesus, a advertência que Ele está me dando, sabe qual é? Isso demonstra para mim e para Deus a nossa ligação com Ele. Porque a coisa mais importante que tem nesse momento não é dizer, meu pai estava certo, ou eu estou certo. Não, é se livrar de um problema. E quanto mais perto você está do Pai, quanto mais perto você está daquele que conhece todas as coisas, mais você vai confiar nessa pessoa. E mais você vai saber de que quando ele diz alguma coisa para você não fazer ou para você fazer, você vai ter certeza que aquilo é o melhor para a tua vida, para a minha vida. Quantas das vezes nós deixamos de ouvir, de dar a atenção em Jesus? A Jesus. Quantas vezes nós não temos fé o suficiente para acreditar no que Ele está dizendo para mim? Se Ele está dizendo para mim, vire à direita, eu não tenho que andar em frente, eu tenho que virar à direita. Se Ele disser, agora você vira à esquerda, não, mas antes o Senhor disse, Ele está dizendo, vire à direita e vire à esquerda. Não é a esquerda e a direita, não é em frente à direita, não é a direita e... Não. Porque esse GPS de Deus, Ele conhece o melhor, não é que nem esses nossos GPS que coloca a gente numa encrenca aí, né? Mas Ele conhece o melhor caminho. Ele sabe o que a gente precisa. Então, quando eu ouço, eu acredito naquilo que Deus está me dizendo e eu ajo segundo a ordem dEle, segundo a prevenção que Ele está dando, as coisas vão bem. Você sabe que muitas pessoas que foram contaminadas aí com coronavírus, basicamente, não todas, lógico, mas muitas delas simplesmente não seguiram os protocolos mais simples, né, de segurança. Não vai acontecer nada. Não, isso aí eu vou dar um jeito, isso aí ó, toma ali uns AS lá e pronto. Mas todo mundo estava dizendo, gente, isso aí é melhor a gente tomar cuidado. Olha o que está acontecendo. Olha como é que está lá. E pessoas disseram, nada. A maior advertência que Ele nos dá sempre é para nós fugirmos do pecado, fugirmos do diabo, resistir ao diabo. Aliás, nós resistimos ao diabo e é ele que foge de nós. Quantas advertências será que existe na Bíblia que Jesus ou que Deus nos dá e que muitas vezes nós ignoramos, porque achamos que não é bem assim. Eu acho que nós precisamos ter atenção nesse aviso importante. Presta atenção, tenta se ligar mais no que Deus está dizendo. Não vá pelo jornal, né, pelo noticiário, não vá pelo Facebook ou pelo Instagram, não vá pelo que os outros estão dizendo. Porque o que os outros estão dizendo, eles estão tão perdidos quanto você, ou até mesmo muito pior do que você. Você que tem que ter essa ligação com Deus e Deus com você. Então, preste atenção nessa... O que aprendemos com a vida? Ignorar a situação não irá fazê-la desaparecer. Coisa de criança, né? Não vai acontecer nada. Adianta alguma coisa? Nunca adianta. Você está diante de uma situação lá que vai comprometer a tua santidade ou a tua vida cristã, e você disser, não, eu sou forte o suficiente para resistir a isso daqui e nada vai me acontecer. Como essa ideia que você tem, o cemitério espiritual está cheio. Porque tem muita gente que brincou e hoje já não está mais nos caminhos de Deus. Então, ignorar, dizer assim, não vai acontecer nada, não, isso daqui é coisa fraca, eu tiro de letra. Não é bem assim. Se Deus está dizendo para sair, sai.
Certos problemas precisam ser encarados com a devida seriedade. Eu acho que o maior de todos é a questão de nós ofendermos a Deus. Não existe coisa mais séria do que ofender a Deus, que nós vulgarmente chamamos de pecado. E o pecado, você sabe que é qualquer coisa. A gente não está falando só da questão sexual, não. A gente está falando de várias áreas. Do controlar a língua, de você estar se relacionando bem com as pessoas e não amaldiçoando e abençoando as pessoas, de você fazer o que é certo e não o que é fácil. Aliás, na nossa cultura aqui, geralmente a gente procura o que é fácil, não o que é certo. Mas nem sempre o fácil é certo. E nem sempre o certo é fácil. Positivismo, às vezes, pode ser enganoso. Não, vai dar tudo certo, gente. Não, isso daqui, com certeza, Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Às vezes, não. Às vezes, ser muito positivo, não estou dizendo que tem que ser negativo, mas ser muito positivo e não ver a realidade pode comprometer uma situação ou até mesmo o seu testemunho no seu trabalho, na sua família ou aonde for. Espiritualizar pode ser igualmente perigoso. Não, Deus vai dar a vitória. Não, Deus está comigo e eu sei que Deus ele vai me dar a vitória porque eu sou filho dele. Deus vai te dar a vitória se você fizer o que ele manda. Ele não tem um compromisso comigo e com você só porque nós somos filhos dele. Ele tem um compromisso com a verdade e com a justiça. Se nós andamos no caminho da verdade e da justiça, beleza. Se não, ele não tem compromisso. Ele pode até abençoar, pode, sabe, fazer alguma coisa, mas por causa da misericórdia dele. Mas não é a regra, não. Ele não abençoa o pecado. E nem o pecador, nesse sentido, que está deliberadamente querendo continuar. E prevenir sempre é melhor que remediar. Como é que a gente previne? Ouvindo a Deus. Como é que eu vou prevenir um problema? Ouvindo ao Senhor. E nesse texto aqui, o que eu quero chamar a atenção de Mateus, se você ler todo esse texto, você vai ver que Jesus está repetindo, vez após vez, dizendo, vai acontecer, não vai acontecer, vai ser assim, vão vir falsos cristos, vai vir gente ruim, vai acontecer terremotos, vão acontecer guerras e tal. Ele está pintando o quadro. Para quê? Para dizer, olha, quando tudo isso estiver acontecendo, eu estou chegando. Agora, quantas vezes ele está pintando outros quadros na nossa vida e a gente também não está olhando para aquilo e dizendo que aquilo é mensagem de Deus? E eu não estou dizendo que a minha pregação eu estou dizendo no seu coração, quando Deus fala para alguma coisa de você, para livrar você de algum problema. Conclusão, preste bem atenção, se você dormiu, faça que nem um rapazinho que está ali, né, chegou a perder a peruca, tá? Presta atenção, acorda pelo menos nessa parte aqui. Estamos sempre atentos ao que Deus ao que está acontecendo ao nosso redor? De novo, estamos sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso redor? Opa, tem uma brechinha aqui, tem uma rachadura pequenininha aqui na minha vida cristã. O que eu vou fazer com isso? Eu vou procurar onde é que está o problema. Não é colocar um quadro ali. Tem gente que vive uma vida religiosa Isso é vida religiosa, sabe? Tem um monte de rachadura, o cara vai metendo quadro. Vai colocando tapete no chão. Isso é religião. Consertar isso é estar se entregando a Deus e perguntando, Senhor, onde, como e por quê? Me ajuda a entender e me ajuda a superar isso, porque eu não quero mais ficar assim. Então, onde está acontecendo o que está acontecendo ao nosso redor? Estamos brincando com as coisas de Deus? Talvez aquilo que é mais importante na nossa vida é saber se nós estamos bem com Deus. Brincar com Deus não é uma coisa nada legal. E não é por causa de Deus, é por causa de você. É a sua vida que está em jogo. Deus está lá no trono dele, ele está salvo de qualquer problema. É eu e você que estamos aqui passando essas dificuldades que temos que saber se vai dar ou não vai dar certo. Se a gente vai para frente ou a gente vai para trás. Então, brincar com Deus não é uma boa ideia. O que pode estar me distraindo de escutar Deus? O que me distrai? É algo que eu gosto? São pessoas que eu gosto? São situações que eu gosto?
Porque essas pessoas que estão aqui em Jerusalém, elas quiseram ficar lá. Porque elas acharam que era melhor, o melhor caminho, o melhor plano era o que eles tinham e não o que Jesus tinha. Porque Jesus disse, a hora que vocês verem os romanos aí, chegando perto de Jerusalém, ó, vai embora. Muitos não foram e sofreram as consequências. Quais as consequências dessa possível distração? Não se distraia, não perca tempo olhando para as luzinhas piscando, porque esse é o caminho que conduz ao inferno. O diabo é bom para fazer essas coisas, sabe? Do tipo assim, chamar atenção, de te levar e tal. Mas Jesus está dizendo, não fique prestando atenção nessas luzinhas, não. O caminho é estreito, o caminho não é largo. O caminho que vai para a salvação, ele é estreito. Ele não é agradável muitas vezes, mas ele é o que vai te salvar. E eu não estou falando só de estar com Jesus, eu estou falando de salvar de situações das mais gerais possíveis. Qual é o caminho que você vai escolher? O que você gostaria de fazer diante de uma situação difícil? Escutar a Deus ou escutar o seu coração? Escutar as palavras de Jesus ou escutar as suas palavras ou as palavras de um pastor, de um coach, que agora mudou, agora é uma coisa maravilhosa, os coach gospel. Esses dias eu estava uma discussão sobre isso daí, meu Deus, Deus me livre. Se você já viu algum coach gospel aí, foge. Esse é o tipo de coisa, foge. Tá? Porque é muito, bonitinho, tal, você é o centro das atenções de Deus, Deus fez tudo para você, você que é o cara, você que é tal. Te coloca lá em cima, como se Deus estivesse para te servir. Foge disso. Às vezes o engano está dentro, inclusive, do mundo cristão, dos gospel, das modinhas. Foge. Seu coração está dando paz, vai embora. Eu quero estar orando agora para que Deus venha estar abrindo os nossos olhos, os nossos corações espirituais, para entendermos as situações. Porque às vezes não é fácil. Às vezes é difícil de nós entendermos o que Deus quer. Mas, quando nós abrimos, Ele é fiel e Ele é justo para fazer o quê? Para falar conosco, para nos direcionar quando nós pedimos. Feche seus olhos. Senhor Jesus,